Nós estamos vendo nessa semana, irmãos, a aliança com Deus, a aliança de salvação, o contrato que Deus propõe para a humanidade. E vimos que a aliança, estar em aliança com Deus, implica em obedecê-lo. Obedecer aos seus mandamentos, obedecer aos seus estatutos. Inicialmente, os 10 primeiros mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, os principais, do primeiro ao quarto, que diz a nossa relação com Deus, a observância do sábado, a exclusividade de Deus, não terás outros deuses diante de mim. E os mandamentos quinto ao 10º, que diz a nossa relação entre seres humanos, honrar pai e mãe, não roubar, não furtar, não cobiçar, não matar. Esses são mandamentos importantes, os mais importantes, e nós devemos segui-lo. Também temos na Bíblia leis de saúde. O Senhor diz o que nós devemos comer e o que nós não devemos comer. E nós devemos, então, obedecê-lo. Sempre na Bíblia, nós vemos que obedecer a Deus significa receber bênçãos. E desobedecê-lo é estar sujeito às maldições, aos problemas. Há uma outra maneira, irmãos, de nós obedecermos a Deus, através dos nossos dízimos e ofertas. E quando se fala em dízimos e ofertas, diferentemente de quando se fala dos outros mandamentos, normalmente nós não gostamos. Achamos que não é bom, vai mexer com o meu dinheiro. Às vezes falamos assim, o pastor agora vem atrás do meu dinheiro, a igreja vem atrás do meu dinheiro. Sabe, irmãos, eu tenho dito que o nosso bolso é o órgão mais sensível do nosso corpo. Quando mexe no nosso bolso, nós logo entramos em alerta. Será, irmãos, que nós temos obedecido a Deus nesse aspecto, no aspecto dos dízimos e ofertas? Ou nós temos roubado a Deus? Deus nos dá todas as coisas, se Ele nos dá todas as coisas, é tudo nosso agora. Mas nós vimos que Deus é o dono de tudo, eu devo devolver alguma coisa? O povo de Israel tinha esse problema, irmãos. O povo de Israel era cíclico, tinha momentos que eles estavam espiritualmente muito bens, e daí eles eram abençoados. Depois eles esqueciam da relação espiritual com Deus, da obediência, e daí sofriam problemas. Eram invadidos, eram deportados. E agora então, irmãos, o profeta Malaquias está falando com o povo de Israel, em nome de Deus, está falando com o povo de Israel. Veja Malaquias 3, versos 6 a 11. Eu vou ler alguns desses. E lá diz assim, o Senhor não muda, por isso, filhos de Jacó, não sois consumidos. E ele diz assim, vocês estão tendo problemas, não é? Estão tendo problemas. Mas veja, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. O que o Senhor estava dizendo, vocês se afastaram de mim, é por isso que vocês estão tendo problemas. Voltem para mim e eu também vou voltar para vocês. E o povo perguntava, mas em que é que nós temos que voltar? Qual é a nossa condição? Por que temos que voltar? O que é que estamos fazendo de errado? E o verso 8 diz assim, roubará o homem a Deus, todavia vocês me roubais e dizeis, em que te roubamos? E a resposta está lá, nos dízimos e nas ofertas alçadas. E por conta disso vinham as maldições. O povo roubava no dízimo. Sabe, porque eles não devolviam o dízimo, não devolviam o dízimo justo. E agora, então, eles estavam roubando a Deus. E o verso 10, então, contém uma promessa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O Senhor está dizendo, sejam fiéis no dízimo e vocês vão ser ricamente abençoados. Infelizmente, irmãos, esse verso tem sido usado, muito mal usado, às vezes, por teólogos da teologia da prosperidade, que, ao contrário do que o verso quer dizer, dizem assim, ofereçam a Deus, deem a Deus, façam uma barganha com Deus,
Dê as suas ofertas a Deus e daí ele vai abençoá-los. Ele vai abençoá-los muito. E se você der mais, ele vai abençoar mais. E muitos bons crentes, irmãos, julgando estar fazendo a vontade de Deus, têm os seus recursos dilapidados por igrejas falsas, por igrejas que estão interessadas no dinheiro dos seus fiéis. O que o profeta estava dizendo aqui é o seguinte: você é abençoado, então devolva. As bênçãos fazem com que você seja recíproco a Deus. A lição da Escola Sabatina, na página 22, tem o seguinte texto: aquele que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, fez um pacto conosco. Ele nos dá sua bênção e, em troca, quer que lhe devolvamos nossos dízimos e ofertas. Reconhece a bênção do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, então você vai ter prazer em devolver dízimos e ofertas. Você não vai devolver dízimos e ofertas para ser abençoado. Você já foi abençoado. Você já foi abençoado pelo sacrifício do Senhor. Ninguém jamais ousará dizer que não havia um meio pelo qual pudesse compreender essa questão. O plano de Deus quanto aos dízimos e ofertas é declarado de modo inequívoco no 3º capítulo de Malaquias, que é esse que lemos agora mesmo. Deus pede para que seus agentes humanos sejam fiéis ao pacto que fez com eles. Isso está no livro Conselhos sobre Mordomia, de Ellen White, na página 53. Vimos ontem, irmãos, que devemos honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Essa é a verdadeira mordomia, irmãos. E estou falando da mordomia no aspecto financeiro agora, dízimos e ofertas. Mas a mordomia não é só isso, a mordomia são os nossos talentos, as nossas influências. Essa é a verdadeira mordomia. Mas nesse aspecto financeiro, irmãos, que às vezes é tão sensível para nós, quando escutamos, o Senhor quer que nós o honremos, dando um pacto, um dízimo justo, um dízimo conforme o plano de Deus, ofertas conforme estão na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente seja receptivo a essas mensagens, que às vezes nós não gostamos. Normalmente nós não gostamos. Está mexendo no bolso. Mas o Senhor está dizendo, vocês não podem me roubar. Vocês não podem me roubar. Já pensou, irmãos, você ter um filho ladrão? O que causaria a você se você tivesse um filho ladrão que roubasse do seu patrimônio? Pense nisso. Qual tem sido a nossa atitude com relação aos dízimos e às ofertas?